Meus queridos, eu quero também aqui falar, né? Ontem nós tivemos o culto de jovens, estivemos aqui, e para a glória de Deus aí nós tivemos uma grata surpresa, né? Novos talentos aí se revelando, a irmã Sarinha louvando a Deus, a Letícia pregando a palavra de Deus. Então foi aí, rapaz, os talentos aí aparecendo, né? Para a glória de Deus. E foi um culto muito abençoado. Meus irmãos, quantos querem ouvir a palavra de Deus esta noite? Deus tem uma palavra para nossas vidas, irmãos. O que é bom da palavra de Deus, irmãos, é que a palavra de Deus, ela é tão verdadeira, mas tão verdadeira, irmãos, que a palavra de Deus não camufla os erros dos grandes líderes, né, do cristianismo, não camufla os erros daqueles homens e mulheres de Deus. Ela mostra todos os erros, justamente para que a gente possa ver que tudo na nossa vida é um processo, nós somos sujeitos a erros. Assim também, irmãos, como esses homens e mulheres de Deus erraram, mas tudo tinha um propósito, que era para a sua edificação, para o seu crescimento, assim como os meninos louvaram aqui, o último louvor. E esta noite nós também vamos estar vendo aqui sobre esse personagem que errou muito na sua vida, mas ao final da história ele foi um grande destaque do cristianismo. Está lá em Lucas capítulo 22, do versículo 54 ao 62. Esses erros estão na Bíblia também, essas falhas, perdão, desses personagens, também para mostrar, irmãos, que não tem super crente, amém, irmãos? Não tem super crente, até mesmo apóstolos que andaram com Jesus falharam, e a gente aprende com os erros deles para também não errar da forma que eles erraram. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 54, quantos acharam? Está fraco, quantos acharam? Amém. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: então prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: esse também estava com ele, com Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: com certeza, este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amém, meus irmãos? Pai, muito obrigado, teu filho já orou pelas nossas vidas, e eu confirmo a oração do teu filho, e te peço sabedoria do alto, para ministrar a tuas ovelhas, o teu povo, para que nós possamos sair daqui esta noite, meu Deus, com a tua palavra nas nossas vidas, no nosso espírito, fazendo aquilo que te agrada, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Meus irmãos, esse Pedro, que escreveu as epístolas de 1 Pedro, 2 Pedro, ele é muito diferente daquele Pedro que nós conhecemos nos evangelhos, como esse texto que nós lemos, e também no livro de Atos.
são Pedros totalmente diferentes, porque dá para a gente ver, irmãos, tanto nos evangelhos, como nas cartas de Pedro, dá para a gente ver e acompanhar o crescimento na vida do apóstolo Pedro. E a gente vê que ele saiu de alguém que era muito imaturo, muito alvoroçado, muito sem pensar nas coisas, tomar decisão sem pensar nas coisas. Ele saiu desse homem que não era precavido, para alguém que agora instruía, se tornou um grande presbítero da igreja. Quando Jesus chama Pedro para ser um pescador de homens, irmãos, Jesus também, ele era Cefas, e Jesus coloca ali um novo nome sobre Pedro, porque um novo nome sobre Cefas, começa a chamá-lo de Pedro. Pedro quer dizer, irmãos, pequena pedra ou fragmento de pedra, ou podemos dizer, associando como algo de alguém que tem firmeza. Embora, meus irmãos, esse nome que o Senhor Jesus colocou sobre Cefas seja um nome profético, porque isso iria ajudá-lo a crescer, porque Pedro era ainda muito imaturo, instável, e Deus aí colocou um nome nele, profeticamente, como alguém que ia ser instável, como alguém que ia ser como uma pedra, como alguém que ia ser como uma rocha. Da mesma maneira, Deus falou ali com Gideão, quando os midianitas estavam atacando o povo de Israel. Gideão se escondia e Deus apareceu para Gideão e disse: vai lá com a tua força, homem valente. E da mesma maneira que Abraão estava ali com Sara, com seu corpo amortecido, Deus fala para Abraão: ei rapaz, você vai ser o pai de uma grande nação. Abraão com quase 100 anos. Então Deus, ele nos olha de maneira diferente, irmãos. Deus, ele não olha a partir dos nossos defeitos, das nossas falhas. Deus olha sempre para nós, meus irmãos, com a perspectiva dele, que nós venhamos ser sempre canais de bênção. Se nós temos falhas, que nós temos como seres humanos, Deus olha para a gente, irmãos, sempre como aqui no caso de Pedro, já vendo algo lá na frente, porque eu e você nas mãos de Deus, nós somos como sementes que temos potencial. A semente, ela tem um potencial. Se a gente pega só uma semente ali de uma palmeira, ali é só uma semente, mas ao se jogar na terra, ao se aguar, aquela pequena semente que a gente joga na mão, leva na mão, ela vai se tornar uma grande palmeira, irmãos, porque o potencial dela é se tornar uma grande palmeira. Eu e você, irmãos, somos potenciais na mão de Deus. Nós somos pessoas falhas, seres humanos, mas nós somos potenciais na mão de Deus, e Deus quer usar as nossas vidas para que o nome dele seja glorificado. Amém, irmãos? Então Pedro, irmãos, Deus o chama de rocha, né? E Pedro, no entanto, ainda não era. E naqueles momentos, antes de Jesus ser preso, ele faz uma ceia, ali reúne os seus discípulos, e ele tem uma conversa depois com Pedro. Pedro sempre muito intrépido, e Jesus vai e fala para ele: olha Pedro, tem cuidado, porque o diabo, ele quer te cirandar. Ele pediu permissão para te cirandar, mas eu não permiti. Mas você tenha cuidado, Pedro, né? Você tenha cuidado. Lá em Lucas 22, no mesmo capítulo, voltando no versículo 31, 34, olha a conversa de Jesus com Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, outras versões diz se converter, fortaleça os seus irmãos. Porém Pedro respondeu, olha como ele era alvoroçado: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão, como para morrer. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro,
que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Então Pedro, Jesus estava, olha aí, irmãos, a pessoa se aconselhar com um pastor desse, pastor Jesus, Pedro, tem cuidado, Pedro, o diabo está te cercando, Pedro. E Pedro alvoroçado, não deixa comigo, que eu sou canela de fogo. Se o diabo se levantar contra mim, ele vai cair, eu vou com o Senhor, se eu morrer, eu estou salvo e acabou. E Jesus disse, tenha calma, Pedro, não é assim as coisas não. Vai devagar, Pedro, você não é esse bichão que você está dizendo que é, não. Você não é esse santarrão, não, Pedro, vai devagar. Eu estou orando por você, Pedro, eu estou orando por você. Olha aí, irmãos, aconselhado por Jesus, recebendo a oração de Jesus, e o camarada era intrépido, Pedrão era. Aí Jesus também diz, olha Pedro, quando você aí se converter, você estiver firme mesmo em mim, você vai fortalecer os seus irmãos, né? Então aqui Jesus está dizendo, rapaz, esse super crente aí, esse santarrão, ele ainda vai ter que se converter. Essa valentia dele aí, tudo é só carne. Na palavra de Jesus, tem calma, Pedro, você está muito alvoroçado, isso aí é só carne. Depois que você se converter, você vai fortalecer os seus irmãos. E talvez, irmãos, a conversão verdadeira e genuína de Pedro aconteceu justamente no dia em que nós lemos esse texto, em que ele negou Jesus 3 vezes. Ali naquele momento que ele sai chorando, arrependido, é ali, irmãos, que eu creio que ocorreu a conversão verdadeira de Pedro. Ali começou a mudar verdadeiramente a história de Pedro. Amém, irmãos? E aí, irmãos, depois dessa conversa, após ali Jesus da ceia, Jesus vai para o Getsêmani, e ali com seus amigos mais íntimos, ele acaba sendo preso. Mais uma vez o Pedrão lá, exaltado, puxa uma espada, corta a orelha do soldado, e Jesus, rapaz, te acalma, vai lá, pega a orelha do soldado, cura. Rapaz, tu acha que se eu fosse orar aqui, nesse momento, Deus não mandava aí uma legião de anjos para me salvar? Então te acalma, rapaz, deixa de ser precipitado, né? E quando Jesus, irmãos, é preso, ele é manietado, ele é conduzido pelos soldados, tanto, irmãos, os soldados do Sinédrio, que eram dos fariseus, quanto os soldados romanos. E ali ele vai para 2 julgamentos. O primeiro, ele vai participar ali do julgamento daqueles líderes religiosos, do tribunal religioso judaico, onde ele é acusado de blasfêmia, porque ele vinha dizendo que era filho de Deus, e para eles, os judeus, isso era uma blasfêmia. Ninguém poderia ser filho de Deus, ninguém poderia se comparar a Deus. Então ele estava blasfemando, e ali ele ia ser julgado por isso. Não era uma acusação, irmãos, passível de morte, embora pela lei ele era sujeito ao apedrejamento por estar blasfemando desta maneira, mas todo julgamento, mesmo sendo ali do tribunal religioso, tinha, irmãos, que ser conduzido ali para Pilatos, para que Pilatos autorizasse a morte. Ninguém era morto assim de imediato pelo julgamento dos líderes religiosos, tinha que passar por Pilatos. E enquanto, irmão, Jesus era conduzido ali amarrado pela madrugada ao Sinédrio, os discípulos, irmãos, já tinham sumido todo mundo, já tinham abandonado o mestre, todo mundo estava escondido, todo mundo estava pavoroso, todo mundo estava com muito medo, porque, irmãos, sabiam que ali haveria uma grande retaliação. Eles haviam sido avisados, irmãos, pelo próprio Senhor Jesus, para que viessem a orar e vigiar. Jesus já tinha avisado a eles, irmãos, que diante das
fraquezas deles, eles tinham que estar vigiando e orando, porque haveria de acontecer tudo isso. A gente pode ver, irmãos, no Mateus 26, do 31 ao 35, inclusive Pedro foi avisado também para vigiar e orar, porque a negação deles, inclusive Pedro, ia ser uma questão de tempo. Então Jesus disse aos discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. O Pedrão, o super crente. Pedrão era, rapaz, o crente canela de fogo, viu, irmão? Mas Jesus estava avisando a eles: irmãos, vai ser hoje, vigiem, orem, porque vai vir uma grande provação sobre vocês. E aí, irmãos, Jesus é preso e é levado lá para o julgamento, irmãos, dos fariseus, do sinédrio, e todos os discípulos fogem. Pedro e outro discípulo, diz a palavra de Deus, nós entendemos que seja João, vão seguindo Jesus. João, o outro discípulo, ele tem uma amizade lá e consegue entrar para mais próximo de Jesus. Pedro vai seguindo Jesus de longe, vai só observando as cenas. Depois esse outro discípulo volta, fala com alguém lá, e aí consegue botar Pedro para dentro, mas Pedro ainda fica de longe, só observando de longe, toda a movimentação. Jesus sendo interrogado, Jesus sendo acusado, Jesus ali manietado, com as suas mãos presas, recebendo diversas acusações. E Pedro seguia Jesus de longe, até que alguém o interrogou. A primeira, irmãos, eu quero dar uma pausa aqui, para lembrar os irmãos, que não importa se eu digo que eu sou um super crente como Pedro, não importa, irmãos, se eu diga com a minha boca, que Jesus é tudo da minha vida, que Jesus foi o melhor presente que eu recebi, se eu, na prática da minha vida, acompanho Jesus só de longe, assim como Pedro, eu acompanho só de longe, eu não me aproximo de Jesus, eu não quero uma maior intimidade com Jesus. Esse fato, irmãos, de Pedro seguir Jesus só de longe, demonstra justamente isso, que ele não queria se envolver com aquilo, mas ele acompanhou Jesus durante 3 anos e meio, mas agora que o negócio pegou, eu não quero muito envolvimento, eu sou um discípulo, mas de longe. Quantos vocês estão entendendo esta noite? E assim como ele fez, irmãos, nós também, eu e você estamos sujeitos a negar Jesus nas nossas vidas, se nós começarmos a seguir Jesus só de longe, sem querermos envolvimento com Jesus. Não importa, irmãos, não importa se eu sou intrépido como Pedro, mas se eu quiser seguir Jesus só de longe, eu posso a qualquer momento, irmãos, negar também a Jesus. Veja aí no versículo 54 do texto que nós lemos, no capítulo 23, a gente vê justamente isso na vida de Pedro. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. E Pedro fazia o que, irmãos? Seguia de longe, não se aproximava mais do mestre. Cadê aquele homem? Se o senhor for preso, eu morro até pelo Senhor. Mas, irmãos, nesse momento ele estava tremendo mais do que vara verde.
Quando a gente passa a seguir Jesus de longe, irmãos, a gente está recusando a amizade com Jesus. Quando a gente passa a seguir Jesus de longe, irmãos, a gente deixa de querer ter comunhão, irmãos, com o Salvador tão amoroso que é o Senhor Jesus. E era isso que Pedro estava deixando bem claro. Eu não quero ter mais proximidade com o Salvador. E aí, irmãos, nós negamos Jesus quando nós insistimos em não sermos associados com Jesus, com Ele. Nós negamos Jesus, irmãos, quando nós não queremos sermos associados com Jesus. A gente tem vergonha. Ah, você é crente? Não, eu vou ali para aquela igreja, eu visito, mas... Crente, o que é crente, irmão? O que é ser crente, irmão? Crente, o nome está dizendo, é porque você crê em algo na sua vida. Amém ou não amém? E o que é que você crê, irmãos? Você tem que ter muita convicção. Eu creio no Jesus, Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário para me salvar dos meus pecados, e é por isso que eu sei para onde eu estou indo. Eu estou indo para o céu, pelo sacrifício de Jesus. Eu creio no sacrifício de Jesus. Amém, irmãos? Você é crente? Eu estou lá visitando a igreja. Não quer associação com Jesus? Tem gente que parece que... Tem umas pessoas que dizem que... como é? Agente secreto, né? Crente secreto, né? Ninguém pode saber que ele é crente no trabalho, em canto nenhum. Eu sei, irmãos, que infelizmente muitas pessoas dão mau testemunho. E muitas pessoas ficam até com vergonha de dizer que são crentes hoje em dia, por causa do mau testemunho de tantas pessoas. Porque além, irmãos, de ter crentes que dão mau testemunho, tem aqueles crentes chatos, que não sabem a hora para falar as coisas, ou para se portar como um filho de Deus. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Mas a gente nunca pode negar que é um servo de Jesus, irmãos. Você tem que ter prazer de dizer que você... Fala em questão de negar, eu conheci uma pessoa, nessa última viagem que eu fiz, e lá, a gente tomando banho num espaço lá, eu fiquei lá conversando com ele, a gente conversando, se conhecendo. Ele é enfermeiro lá do HGF, e ele falando da vida dele, que é enfermeiro, ele viaja 3 vezes por ano com a esposa dele, ele tem muitos anos como enfermeiro, mas ele disse que gosta mesmo, o hobby dele é arte, ele é músico, toca violino. Ele disse que o pessoal lá no HGF não conhece ele pelo nome, mas conhece ele como enfermeiro do violino, porque todo evento ele está lá tocando violino. E aí eu disse, tu aprendeu violino aonde? Ele disse, não, rapaz, porque quando eu era jovem, tinha uma igreja perto da minha casa, que é a Congregação Cristã do Brasil, né? E aí eles tinham esse negócio de ensinar o pessoal da comunidade, mas eu não sou crente não, ele disse logo. Mas eu não sou crente não, eu ia lá, aprendi. Ia só para as aulas de violão, mas eu não sou crente não, alertou logo. E aí quando ele disse que não é crente não, eu disse, mas eu sou, rapaz, deu certinho, né? Eu conheço a congregação cristã, eu sou evangélico, para a glória de Deus. Por que eu não vou dizer, irmãos? A gente tem que ter prazer de dizer quem a gente é. Amém ou não amém? Eu falei logo para ele, eu sou evangélico, eu sei qual é a congregação que você está falando. A gente não tem que ser, irmãos, agente secreto não, a gente tem que ter prazer de dizer que é filho do Deus vivo, que nos salvou, nos resgatou, nos lavou pelo seu sangue na cruz do Calvário. Amém ou não amém? E aí, irmãos, ali Pedro, que jurou que ia com Jesus até as últimas consequências, negou Jesus por 3 vezes. Por 3 vezes,
ele negou Jesus, e não foi um negar isolado não, irmãos. Pedro, ele insistiu na sua negação, e chegou a jurar que não tinha nenhum envolvimento com Jesus. Isso, irmãos, presta atenção, olhe para mim. Pedro negou depois de tudo que ele passou com Jesus. Vejam bem, irmãos, Pedro, ele viu Jesus curar sua sogra da febre, irmãos. Pedro viu Jesus ressuscitar uma jovem que estava morta. Pedro, meus irmãos, viu a transfiguração de Jesus. Você já parou para pensar sobre isso, irmãos, lá no Monte Hermon? Pedro viu Jesus transfigurado. Pedro, irmãos, ele viu toda a agonia do Senhor Jesus ali no Getsêmani. Pedro, meus queridos, foi o discípulo que mais viu os milagres de Jesus, os feitos de Jesus, e foi justamente Pedro que negou Jesus. Foi aquele que, rapaz, vou dizer uma coisa, se eu visse Jesus pessoalmente, né, eu já amo meu Senhor e já creio nele do fundo do meu coração. Mas já pensou, se eu passasse com Jesus 3 anos e meio caminhando com ele, vendo ele tocando aqui, o paralítico andando normal, tocando ali, Lázaro se levantando, rapaz, como é que eu ia negar esse Jesus na minha vida, meus irmãos? Amém, irmãos? Você está compreendendo aí? E aí, irmãos, foi esse Pedro, justamente ele, que caiu, negou Jesus. E é possível também que nós, irmãos, tantos feitos que nós vemos na casa de Deus, tantos feitos que nós vemos Jesus operar no nosso meio, é possível também que, se nós não vigiarmos e orarmos, nós também poderemos negar Jesus. Amém, irmãos? Nós podemos negar ele numa conversa de amigos, ou em atitude que nós praticamos que não são ensinamentos de Jesus. Tudo isso nós estamos negando-nos ao Senhor Jesus. E por 3 vezes, meus irmãos, 3 vezes, Pedro negou o seu Senhor. Não foi só uma vez, foi 3 vezes. Porque Pedro seguia Jesus de longe, irmãos. E aí, ele vai seguindo de longe. No versículo 56, irmãos, nós vemos, aparece a primeira negação. Uma empregada, vendo Pedrão lá sentado, perto do fogo, olha só, irmão, o Pedrão cheio de fogo, perto do fogo, e ainda foi negar Jesus. Quando a empregada fixou os olhos dele e disse: ei, esse aí também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu não o conheço, sei nem quem é. Tem alguém preso aí? Não, nunca ouvi nem falar. Aí Pedro negou pela segunda vez, irmãos, quando Pedro já estava ali se aquecendo na fogueira ainda, no versículo 58, né? Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, rapaz, deixa essa conversa, eu não sou um deles. Vocês estão vendo coisa demais. E aí, irmãos, no versículo seguinte, o 59, Pedro, e tendo passado cerca de 1 hora depois desses acontecimentos, outro afirmou dizendo: com certeza, esse também estava com ele, porque também é galileu. Aí o que Pedro diz? Mas Pedro insistiu: homem, não sei o que você está falando. E logo quando Pedro ainda falava, o galo cantou. Pode ir para o versículo seguinte. Então, foi o que aconteceu, irmãos? Quando ele diz assim: não conheço não, rapaz, já se aborrecendo, e ele olha, Jesus vai sendo conduzido, aí Jesus só olha para Pedro, e Pedro olha para Jesus, os olhares se cruzam, naquele momento. Ninguém sabe, irmãos, se Jesus já tinha sido muito agredido, como estava a face de Jesus naquele momento. Uma coisa é certa, irmãos, que naquele momento, irmãos,
naquele mesmo instante que ele nega Jesus, a porta se abre, Jesus vai saindo, e o olhar de Jesus se encontra com o olhar de Pedro, irmãos. E aí, irmãos, aquilo mexeu profundamente com Pedro, com a vida de Pedro. O que Pedro viu no olhar de Jesus que mexeu tanto com ele, irmãos? Será que ele viu um olhar de censura, um olhar de reprovação? Será que ele viu ali no olhar de Jesus, irmãos, algum olhar de acusação? Eu creio que não, irmãos, porque o amor do Senhor Jesus por nós e pelo conhecimento de Jesus, já sabia que aquilo ia acontecer. Jesus sabia que Pedro ia negar ele, porque Jesus já havia falado: antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E Jesus, irmãos, com certeza não o reprovou, porque, meus queridos e amados irmãos, a vontade do Senhor Jesus, preste atenção, com os seus servos que falham, com os seus servos que erram, é sempre buscar trazê-los de volta para a comunhão com Ele. Essa é a vontade de Jesus, meus irmãos. Como é que o pastor sabe disso, irmãos? Porque ele fala, irmãos, isso lá em Mateus 23, 37. Olha só o que é que Jerusalém fez, irmãos. Jerusalém, Jerusalém, Jesus falando: você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes, Jesus dizendo, eu quis reunir os seus filhos, os filhos de Jerusalém, como uma galinha ajunta os seus pintinhos. Olha o que Jesus quer fazer, irmãos, com aqueles que matavam os profetas, apedrejava. Jesus queria os reunir perto dele, trazer eles para perto, debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Foram eles que não quiseram, porque pela vontade de Jesus, com aqueles que falham com ele, que erram com ele, Jesus sempre quer trazer para perto, irmãos. Jesus, o amor de Jesus é imenso pelas nossas vidas, irmãos. Jesus é misericordioso, Jesus é bondoso, Jesus é cheio de perdão. Ele quer ter sempre você pertinho dele. Eu não sei qual é o tamanho do teu erro, do teu pecado, da tua falha, mas esta noite, se você reconhecer diante de Jesus: eu pequei, eu sou um pecador, eu me arrependo dos meus pecados, Jesus está de braços abertos para te abraçar. Ele está de braços abertos. É o que Ele quer, o que Ele almeja, irmãos. O pecador arrependido vai encontrar sempre na pessoa do Senhor Jesus, irmãos, a vontade de perdoar e reconciliar-se. Jesus não é como os homens, que quer se vingar, que fica com mágoa, que fica com rancor, fica buscando uma oportunidade de descontar. Não tem um negócio de não descontar, né? Você já viu essa história? Ah, fez comigo, pô, eu vou descontar. Não tem negócio de descontar não, irmão. Jesus não tem isso. Jesus é misericordioso, amém? Então, meus queridos irmãos, quando o olhar do Senhor Jesus, eu fico imaginando a cena. Vamos viajar, irmãos, vamos viajar. Naquele tempo não tinha energia elétrica, não tinha. Era a fogueira ali acesa, deveria ter algumas tochas, já era noite. E aí, irmãos, Pedro está lá de fora, próximo à fogueira. Jesus vai passando, abre-se a porta, Jesus vai sendo levado. E é naquele momento, irmãos, eu não sei se ele estava próximo à tocha ou não, mas naquele momento o olhar de Jesus se encontra com o olhar de Pedro. Eu creio, irmãos, que ali, aquela luz transparente, irmãos, ali, penetrante do olhar do mestre, vai cair assim como um raio, irmãos, no coração em trevas de Pedro naquele momento. Eu creio, irmãos, que aquela olhar de perdão e misericórdia que estava no olhar do Senhor Jesus, irmão, ele foi direto ali ao âmago de Pedro,
que gerou aquele arrependimento no coração de Pedro. Eu creio, meus irmãos, que Pedro, ele foi muito impactado com o olhar de Jesus, tanto é que a própria palavra, irmãos, ela nos diz que a partir daquele olhar, Pedro sai, irmãos, dali, urgentemente correndo, chorando amargamente, porque foi impactado com o olhar do Senhor Jesus. E enquanto Jesus ia sendo encaminhado para a tortura, para ser chicoteado, para uma morte cruel na cruz, irmãos, Jesus ia sofrer muito, mas Pedro, irmãos, também ia com uma grande batalha na sua mente ali, travando, irmãos, e recebendo ali toda aquela ação, irmão, de culpa, de arrependimento, de vergonha, por ter negado o Senhor Jesus. Enquanto Jesus era julgado em praça pública, pela multidão, irmãos, pelas autoridades, Pedro também estava sendo julgado pelo pior dos juízes, que é a sua consciência. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Jesus, ele poderia ter levado, apesar da cruz, das acusações, das blasfêmias de pecado, da violência humana sobre os seus ombros, lá no caminho doloroso do Calvário, mas Pedro também estava levando um grande fardo sobre as suas costas, porque ele estava se sentindo também responsável por tudo que estava acontecendo com Jesus naquele momento, porque ele havia negado o Senhor da vida. Ele estava, irmãos, muito impactado por dentro, porque ele sabia quem era Jesus, mas a sua carne, o seu medo prevaleceu, e ele negou aquele que tanto lhe amou. Meus amados irmãos, Jesus se comunicou com Pedro pelo olhar. Isso é possível, pastor? É, irmãos. Nós nos comunicamos com um casal, a esposa com o esposo, com um olhar. O pai com o filho pelo um olhar. O filho sabe o que o pai está dizendo. Amém ou não amém? É ou não é? A gente se comunica pelo olhar. Jesus se comunicou com Pedro, irmãos, através do olhar. E ali, irmãos, eu creio que ele compreendeu que Jesus estava falando para ele pelo olhar. Eu ainda sou o Salvador, aquele que te protejo, aquele que está contigo, aquele que te guarda. Eu ainda sou o amor, eu ainda sou o perdão, eu ainda sou a misericórdia. Nunca se esqueça, irmãos, que o olhar de Deus está sobre as nossas vidas em todos os momentos. Bota aí, meu filho, Salmo 139, versículo 16. Para quem acha que Deus não olha para a gente, 139, Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Eu não estava nem gerado ainda, Deus já estava olhando para mim e para você, quando a gente não era nem gerado ainda. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito em determinado, quando nenhum deles ainda existia. Quando a gente estava no ventre da nossa mãe, o Senhor já conhecia a mim e a você. E quando a gente estava no ventre da nossa mãe, o Senhor já escreveu toda a nossa vida, todos os nossos dias, quando ainda nem havia existido. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é soberano, é onipotente, onisciente. Ele tem as nossas vidas nas suas mãos, irmãos. Nada acontece conosco se não for a permissão de Deus, irmãos. E Deus está olhando para nós em todos os momentos, meus irmãos. Nunca se esqueça disso. Aleluias.
com o seu olhar, irmãos, com aquele olhar que ele deu para Pedro, e com o seu olhar, Jesus, ele vê as nossas fraquezas. E por que Pedro, irmãos, negou Jesus? Porque ele estava fraco na fé. Tanto é que Jesus avisou ele: ei Pedro, tu toma cuidado, tu vigia, tu ora, porque o diabo me pediu para te peneirar. E você tenha cuidado, porque quando o diabo peneira, se for palha vai voar, se for grão fica. Então você tenha cuidado, Pedro. E aí, irmãos, quando nós não vigiamos e nós nos rebelamos contra o Senhor, porque negar o nome de Jesus é se rebelar contra Ele, nós, queridos e amados irmãos, decepcionamos ao Senhor Jesus, é verdade. Mas mesmo assim, irmãos, Ele ainda olha para nós com perdão e amor. Ele nos dá uma nova oportunidade, irmãos. Ele nos ajuda a vencermos as nossas fraquezas. Amém? Quando o Senhor olha para nós, irmãos, e foi o que aconteceu com Pedro, o olhar de Jesus, irmãos, ele foi de encontro tocar no caráter de Pedro. O olhar de Jesus tocou no caráter de Pedro, porque Pedro, quando viu o olhar de Jesus, ele olhou também para dentro dele e viu quanto ele estava decepcionando o mestre. Ah, eu sou o Pedro, o valentão, não veio não. Se o diabo vier, ele vai voltar de ré, porque eu sou o Pedro, eu morro pelo Senhor. Mas quando Jesus olhou, Pedro viu que ele era cheio de falha, irmãos. Ele não era tão forte, ele não tinha tanta fé, ele não era aquele homem que achava que era. E aí, irmãos, Jesus tocou no caráter dele, porque, irmãos, naquele momento, de forma profunda, o caráter dele foi tocado pelo Senhor Jesus. Naquele momento ele foi levado a fazer uma avaliação profunda da sua vida. Naquele momento, irmãos, ele viu o quanto ele precisava de mudança na sua vida. Foi o que aconteceu comigo, eu creio que aconteceu com você. Quando nós olhamos para Jesus, irmãos, eu senti uma necessidade que eu precisava mudar na minha vida, porque eu não podia viver mais do jeito que eu vivia. Não sei se aconteceu na sua vida, na minha foi assim. O Senhor tocou em mim e eu olhei para o meu caráter. Eu precisava mudar a minha vida de dentro. Cadê o jovem? Cadê o jovem? Eu precisava mudar a minha vida de dentro. E aí só quem poderia fazer era Jesus, irmão, porque ninguém pode mudar o seu caráter se não vier com Jesus. Amém, irmãos? E Pedro, naquele momento, irmãos, ele foi tocado e teve a oportunidade do arrependimento. E é dessa maneira, irmãos, que Cristo tem a liberdade de agir nas nossas vidas, quando nós nos arrependemos, quando nós damos permissão a Ele de mudar o nosso ser por dentro. Eu me arrependo, Senhor, e foi o que aconteceu com Pedro. Ele olhou para dentro dele e viu que precisava mudar, se arrependeu da forma que ele estava. E aí, irmãos, quando a gente dá a liberdade de Jesus operar na nossa vida, Jesus, irmão, ele vai mudar o contexto de toda a nossa história, nossa vida. Não é só o caráter que ele muda, irmãos. Porque após ele ter sido confrontado com Cristo e ter avaliado a sua própria vida, Pedro, ele chorou ali amargamente. E ali, irmãos, Pedro sozinho, quebrantado em lágrimas, arrependido de tudo que ele tinha feito com Jesus. Foi ali, irmãos, que Pedro teve o contexto da sua vida mudado. Foi ali, irmãos, que houve uma verdadeira conversão na vida de Pedro, irmãos. Porque os valores, as atitudes, a maneira de Pedro, irmãos, ver a sua própria vida foi transformada, foi mudada. Ele começou a viver agora uma nova história, meus irmãos. Agora Pedro estava transformado. Agora Pedro, irmãos, não precisava mais ficar se pabulando, porque agora Pedro, irmãos, ele ia agir, ia operar, ia andar, agora na dependência do Senhor Jesus. E é assim
que o Senhor faz na minha e na sua vida, Ele muda o contexto da nossa vida, da nossa história. Jesus, irmãos, muda a nossa vida. Amém, irmãos? E aí, irmãos, quando o Senhor muda nossas vidas, o Senhor também, irmãos, Ele vai nos revelar os propósitos que Ele tem para a nossa nova vida. Amém? Nós somos transformados por Jesus, e automaticamente Jesus vai nos mostrar os seus propósitos para nós, para essa nova criatura, para essa nova vida transformada pelo Senhor. Tanto é, irmãos, que Jesus, Ele sabia que Pedro tinha sido tão impactado pelo seu olhar, Ele sabia o que estava acontecendo no coração de Pedro, o arrependimento, a vergonha, que Jesus, Ele manda um recado muito especial para Pedro, irmãos, quando Ele ressuscita, e aí Ele se encontra com as primeiras pessoas, a primeira pessoa que vem na mente dele, irmãos, Ele lembrou dos discípulos, mas tinha uma pessoa muito especial que era Pedro. Lá em Marcos 16, 7, veja só o que Jesus manda o recado. Mas vão e digam aos discípulos, e a quem? E a Pedro. Vocês vão falar para os discípulos, e a Pedro também, que eles vá diante de vocês para a Galiléia. Eu quero falar com eles. Fale para os discípulos, mas não esqueça de Pedro, porque o Senhor sabia quem era Pedro, e sabia que Pedro tinha ficado abalado, e o Senhor tinha um grande plano para a vida de Pedro. Amém, irmãos? E aí o mestre, irmãos, ele pergunta, se encontra com os discípulos, e naquele encontro, irmãos, ele vai ter uma conversa com Pedro. João capítulo 21, versículo 15 ao 17. Quantos estão acompanhando? Já estamos quase encerrando, irmãos. Olha, e depois da ressurreição, depois da negação, olha a conversa do Senhor Jesus com Pedro. Primeiro tiveram lá um banquete, depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: vem cá, meu filho, vamos conversar aqui. Eu creio que o Pedrão, agora transformado, ele começou a pensar: ih, rapaz, agora vai descer o cajado em mim, viu? Neguei o homem 3 vezes, agora vai ter cajado. Aí Jesus vai e diz: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros aí me amam? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Essas duas primeiras respostas de Pedro, irmão, é como se fosse assim: sim, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Mas Jesus perguntou a segunda vez: Simão, filho de João, vem cá, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, vem cá, rapaz, só para tirar dúvida, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: pois apacenta as minhas ovelhas. Nesse processo, irmãos, Pedro, que era um processo difícil, ele foi confrontado 3 vezes e precisava falar que amava o mestre, irmãos. Na terceira vez, irmãos, ele disse: o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu falhei, o Senhor sabe que eu neguei o Senhor 3 vezes, o Senhor sabe que eu fui um fraco, limitado, ferido, com medo, neguei a Ti, mas o Senhor também sabe que eu estou aqui e declaro todo o meu ser para o Senhor, que eu o amo com toda a força do meu entendimento, porque o Senhor sabe que agora eu não sou mais aquele, agora eu sou outro, transformado pelo Senhor.
Amém? O que Pedro queria dizer na terceira resposta era essa, que agora o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe o que foi que aconteceu comigo, a transformação do meu ser, e agora eu sou uma nova criatura, agora eu sou transformado, porque ao nos curar e salvar, Jesus, irmãos, Ele faz conosco, irmãos, a apresentação do propósito que Ele tem para nossas vidas, e é isso que Jesus tinha para Pedro. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Agora o Senhor estava dando um propósito na vida de Pedro, porque o Senhor, irmãos, Ele quer não só nos salvar, mas Ele quer, irmãos, que nós venhamos ser instrumento nas suas mãos, transformados verdadeiramente. Amém? E aí, irmãos, quando Pedro já estava um velho pastor, eu creio que ele olhou para trás, ele disse: agora eu sei que tudo foi feito não por mim, mas pelo Senhor Jesus na minha vida, que me transformou completamente. Meus irmãos, para nós concluirmos esta mensagem, tudo isso é para dizer que Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um propósito para a sua vida. Você não está aqui esta noite à toa, não, meus irmãos, Ele tem um propósito a ser cumprido através de você. Portanto, abra o coração e o deixe levar pelo caminho da salvação e da cura na sua vida completa. Ele quer tocar na sua vida por completo, no seu caráter, mudar o seu contexto de vida. Ele quer revelar grandes propósitos para você. Ele quer usá-lo poderosamente. Creia nesse milagre esta noite e tome posse. Esse Jesus que mudou a vida de Pedro, tocou na vida de Pedro e o transformou num grande líder da igreja, esse Jesus está aqui esta noite. E se você, esta noite, deixar Jesus trabalhar no seu ser, se arrepender e dizer: Senhor, eu preciso ser transformado pelo Senhor, Ele vai transformar a tua vida esta noite. Amém? Quem crê nisso que foi ministrado esta noite? Pois fica em pé glorificando ao Senhor Jesus.